Olá para todos, é um prazer muito grande estar na presença de todos para essa atividade, principalmente pela natureza do tema que nós temos para tratar nessa nossa oportunidade, sobre a perda dos entes queridos. Na verdade, entre os diversos dramas que a criatura humana experimenta durante a existência física, Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, em uma mensagem chamada Ante os que Partiram, nos informa que entre as dores na terra que a criatura humana pode experimentar, a prova mais difícil que nós teríamos para atravessar seria a circunstância através da qual nós experimentamos a partida dos nossos entes queridos. Sim. Porque é muito amargo reconhecer que, de repente, aquelas criaturas que conviveram conosco durante tanto tempo, que nos foram tão amados e que participaram de forma tão ativa das nossas existências, agora não estarão mais presentes para darem continuidade ao fenômeno de afeto e de amor que constituiu a nossa relação ao longo dos anos. Por esse motivo, Emmanuel destaca exatamente a dificuldade que a gente tem de agasalhar dentro de nós a sensação de que, de repente, aquele que estava conosco já não está mais presente do ponto de vista físico nas nossas existências. E a doutrina espírita, por se apresentar como sendo a doutrina consoladora, evidentemente não poderia deixar de trazer notas importantes para nós no entendimento desse drama e tentando, através dos recursos que a doutrina espírita nos oferece, dar a cada um de nós instrumentos de consolação e de entendimento sobre essas circunstâncias da vida. O primeiro ponto que a doutrina espírita nos destaca com relação a isso é o fato de que os pontos marcantes da existência, aqueles pontos relevantes da vida, eles fazem parte de um planejamento espiritual. Ou seja, as partes mais significativas, os momentos mais graves da nossa existência, evidentemente, eles estão contidos dentro de um planejamento reencarnatório. Não as ações comezinhas do dia a dia, as coisas de menos importância, mas as questões mais sérias, mais graves que a nossa existência possui, elas já estão previstas dentro de um planejamento reencarnatório. Dessa maneira, portanto, a desencarnação não pode passar como se ela fosse um item de menos importância, o que significa dizer que, apesar de nós termos a sensação de que ela não foi planejada, a sensação de que ela foi inesperada, a desencarnação, por ser uma ação, um elemento muito significativo dentro das nossas existências, ele não pode ser visto por nós como fruto de um improviso ou de algo que passou despercebido pela espiritualidade. Não. A desencarnação, pela relevância que ela tem, ela é, sim, na verdade, um elemento programado dentro da nossa experiência reencarnatória, tanto mais quanto menos nós interferimos no momento da nossa própria desencarnação. Assim, portanto, existem circunstâncias em que a desencarnação nos aparece aparentemente de improviso e o outro que está muitas vezes envolvido na trama nada mais é do que um instrumento utilizado para o cumprimento de uma programação. Às vezes parece que as coisas aconteceram e os espíritos nem perceberam, Deus não se tocou do que estava acontecendo, mas, na verdade, aquilo que se passa é, na verdade, o aproveitamento da circunstância através da qual o outro serve de instrumento para o cumprimento dessa programação. Assim, portanto, existe uma circunstância de desencarnação chamada desencarnação prematura, o que é diferente de desencarnação antecipada.
A desencarnação prematura acontece quando a criatura humana desencarna numa data, numa época, numa idade que nós não esperávamos que isso acontecesse. Muito jovens, sem ainda muita possibilidade de nós esperarmos que aquilo fosse acontecer na existência humana. Então, com poucos dias, poucos meses, poucos anos, de repente, o indivíduo se vê devolvido ao mundo espiritual. Apesar da desencarnação acontecer nesses anos mais cedo da existência, e nós temos a sensação de que ela foi antes da hora, a desencarnação prematura, ela é uma desencarnação que não pode ser descartada como sendo uma desencarnação programada. E por que isso aconteceria? Isso acontece porque muitas vezes determinadas criaturas que encarnam na Terra trazem ainda muitas lesões espirituais de seu passado. Às vezes vem ainda com muitas marcas perispirituais que fazem com que os indivíduos renasçam com características orgânicas que não lhe concedem a continuidade da vida orgânica. Ou seja, o bebezinho nasce com uma deformação no coração, com uma deformação no cérebro, com uma deformação nos pulmões ou em outros órgãos vitais essenciais para que a gente consiga, de fato, garantir a continuidade da existência. Muitos, então, poderiam perguntar, e por que Deus, soberanamente sábio, permite que um espírito renasça numa condição dessa, de fragilidade do ponto de vista orgânico? É porque os espíritos necessitam passar pelo processo de refazimento das suas condições espirituais, ou seja, do seu perispírito, do seu envoltório, do seu corpo espiritual. E às vezes trazemos no passado tantas dores, tantos conflitos, tantos amargores, que fazem com que no mundo espiritual nós ainda nos apresentemos como sejamos espíritos mutilados, com algumas fragilidades em alguns órgãos do lado de lá. Então, quando nós vamos renascer, nós temos uma tendência a, de certa maneira, gerarmos corpos com algumas energias mal resolvidas na área desses órgãos que têm maiores fragilidades. Como consequência desse processo, nós renascemos com fragilidades que são necessárias. Os espíritos, então, renascem sabendo que não irão viver muitos anos, que suas existências serão curtas, porque o corpo não vai ter condição de expressar plenamente o espírito. Mas é a partir desse exercício, dessa vinda no corpo material, que parte dessas energias negativas são depositadas no organismo, e quando o espírito se desembaraça desse corpo considerado enfermo e retorna para o mundo espiritual, ele retorna muito mais saudável. Essas encarnações, esses mergulhos na carne, ainda que por um tempo muito curto, eles são extremamente benéficos para a recomposição perispirítica das criaturas. Assim, nós vamos renascer. Temos, por exemplo, uma existência curta na qual, ao retornarmos ao mundo espiritual, deixamos naquele corpo que nos recebeu boa parte das imperfeições que teríamos e nos programamos para uma próxima encarnação já em melhores condições espirituais e com perspectivas muito mais positivas de uma existência mais duradoura. É como diz na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, o corpo serve como se fosse uma espécie de mata-borrão do espírito, em que ele absorve as energias ruins, permitindo que a alma, nas encarnações sucessivas que ele vai tentando e que os homens enxergam como se fossem erros, na verdade são excelentes acertos do ponto de vista espiritual, preparando o espírito para voos mais altos rumo à felicidade. Dessa maneira, portanto, até mesmo essas encarnações curtas que fazem em nós tantas experiências dolorosas, elas decorrem do processo da misericórdia de Deus, reprogramando seus filhos para que eles tenham acesso à felicidade. De outras vezes, as tarefas que esses companheiros tinham para realizar na Terra estão conclusas. Unir seus pais, promover mudanças em seus familiares,
E a partir do momento que esses espíritos concretizam as suas missões, eles estão habilitados para retornar ao mundo espiritual. Lembremos que Deus, conforme a questão 938A do Livro dos Espíritos, não é Deus dos homens. Deus não é simplesmente Deus dos encarnados. O verdadeiro Deus é o Deus dos espíritos. E o foco dele é na criatura imortal, naquele que vai experimentar a imortalidade e não as circunstâncias temporais de uma única existência física. Existem também aquelas circunstâncias nas quais, e aí se aproveita uma e a outra, quando é necessário uma prova para os pais. Às vezes você pode reunir espíritos que precisam passar por uma existência curta em lares que não necessariamente existe vínculo direto entre o reencarnante e os pais. Sabe-se de pais que precisam, pelas suas próprias histórias de vida, experimentarem um momento de refazimento das suas emoções com as provas da perda dos entes queridos. E, ao mesmo tempo, um espírito que precisa passar por uma existência curta. Então, se junta aos dois tipos de provas. O espírito que precisa passar por uma experiência de desencarnação prematura e aquele outro dos pais que precisam experimentar essa vivência da perda dentro do lar. Os espíritos podem ser estranhos entre si, mas a natureza das provas atrai as criaturas para que elas consigam, então, nessa experiência conjunta, resolverem cada um de seu lado as experiências que a vida tem reservada para cada um de nós. Um segundo tipo de experiência que nós encontramos com bastante frequência é a chamada morte antecipada, que é diferente da morte prematura. A morte prematura é a morte que acontece dentro da programação, mas numa idade mais jovem. A morte antecipada é a morte que acontece numa circunstância através da qual a desencarnação se dá num período em que não era esperado pela espiritualidade que assim fosse, mas que, em virtude do livre-arbítrio do indivíduo, acaba acontecendo antes do período previsto. Nós temos, por exemplo, pessoas que, em virtude da sua forma de viver, de aborrecimentos, de raiva, de ódios, de mágoas, de desamores que armazenam dentro de si, acabam conspirando contra a saúde física e promovendo uma desencarnação antecipada. Uma previsão de tempo maior acaba acontecendo antes da hora, em virtude das deliberações dos meus sentimentos diante daquilo que eu tinha como expectativa de existência. Ocorre as mesmas coisas, não com os vícios morais, mas com os vícios físicos, em que o álcool, o fumo, a droga, eles podem sim antecipar a nossa desencarnação em virtude dos machucamentos que nós produzimos na máquina física, fazendo com que num período anterior ao que era previsto para a nossa desencarnação, nós venhamos a retornar ao mundo espiritual. Apesar dessas circunstâncias acontecerem, nós temos ainda aquelas que acontecem de forma antecipada, de uma maneira mais direta, quando o indivíduo deliberadamente age na expectativa de interromper o fio da vida, promovendo também os processos de morte antecipada. Seja pelos nossos vícios morais, sejam pelos nossos vícios materiais, as circunstâncias que a gente vive de forma inconsciente para abreviar a vida, ou as mais conscientes, nas quais o indivíduo realiza ações deliberadas que, de certa maneira, acabam resultando num abreviamento do tempo da existência física. Todas essas circunstâncias, embora elas não sejam as programadas em princípio durante a nossa existência, antes do início da nossa existência física, nem por isso elas deixam de ser assistidas quando elas acontecem. Não é porque alguém teria uma existência de 70 anos e desencarnou em função de diversas
circunstâncias, diretas ou indiretas, mas desencarnou aos 50, que ele vai desencarnar desassistido pelo fato de estar descumprindo aquilo que a programação espiritual lhe desenhava. Não. O indivíduo verdadeiramente, em virtude das circunstâncias que vai vivendo, vai experimentando uma reprogramação da existência durante os dias que se passam. E em virtude da desencarnação ser um fenômeno extremamente relevante dentro da existência, ele é acompanhado pelos mentores em que pese não seja acontecido necessariamente no período previsto, acontecido antes daquilo que era o programado pela espiritualidade. A desencarnação antecipada, ela é muito frequente. Em virtude dos nossos excessos, acabamos de maneira bastante frequente desencarnando antes do período previsto. Uns menos, outros mais, mas esses excessos que nós cometemos durante a nossa vida física acaba trazendo alguns prejuízos para nós nesse sentido. Mas existem algumas circunstâncias nas quais indivíduos conseguem completar a existência e executar a programação prevista, desencarnando no prazo previsto, aquele que estava programado para que acontecesse. Quando isso se dá, quando nós experimentamos a desencarnação nessas circunstâncias, dizemos que nós, então, somos aqueles que completaram a programação, chamados do mundo espiritual de os completistas, espíritos numa condição, de certa maneira, rara na nossa sociedade, em virtude das circunstâncias da nossa pequenez espiritual. Embora seja bastante frequente a antecipação, ou seja, a desencarnação antecipada, e seja rara a desencarnação completista, existe um terceiro fenômeno que também ocorre, que são as moratórias. Elas não são tão comuns, elas são pouco frequentes, mas não são tão raras assim, em que determinados indivíduos recebem, em virtude de várias circunstâncias distintas, a possibilidade de experimentarem, em virtude das circunstâncias que a existência deles está envolvida, a possibilidade de permanecerem no corpo físico por um tempo a mais, além daquele que a princípio foi programado. Alguém reencarnou para determinada tarefa, para exercer determinada ação entre os homens, mas em virtude das circunstâncias muito positivas que ele realizou durante a existência física, é possível que esse indivíduo receba uma moratória, um acréscimo de tempo na sua existência, não muito longo, através do qual considera-se que seja vantajosa a permanência dele no corpo pelos frutos que vêm sido colhidos dentro do resultado apresentado na existência que ele está vivenciando nesse momento. Um exemplo clássico dessa moratória é o nosso querido companheiro Chico Xavier, que veio para uma programação de bem menos livros, mas a excelência não só da produção mediúnica de Chico, como dos exemplos da vivência cristã dele, motivaram a espiritualidade a realizar vários, não somente um, mas vários processos de moratória sucessiva, fazendo com que ele permanecesse conosco por um tempo bem maior do que aquele que, em princípio, era o programado. Mas, independente de todas essas questões, o luto chega, sim. A experiência acaba chegando ao nosso lar. E a psicologia, trabalhando a questão do luto, indica para nós que, do ponto de vista material, e não do ponto de vista espírita necessariamente, mas pela ótica da psicologia, o ser humano passaria por 5 fases, que são as 5 fases do luto. A primeira delas é a negação, a não aceitação de que aquilo teria de fato acontecido. Nega-se veementemente, não é possível, não pode, não é possível, não pode. Até que vem uma segunda fase, que é uma fase de indignação com tudo que aconteceu. É uma fase de inaceitação do fato.
eu não nego mais, mas eu me revolto, eu não aceito, eu desenvolvo um fenômeno de raiva diante da vida pela circunstância que a vida me projetou. A terceira das fases é a fase da negociação, ou também chamada fase da barganha, na qual o indivíduo procura compensações, ele se movimenta na expectativa de, através da sua vivência, encontrar da parte do Criador. Geralmente a negociação comentada pela psicologia está no campo religioso. Ele procura, através de uma aproximação com a divindade, uma forma de compensar os sentimentos que ele tem. Essa seria a terceira das fases. Daí, diz a psicologia, entramos na quarta e penúltima fase, a depressão. É quando se cai na realidade. Não se consegue mais negar, não se consegue mais manter o nível de barganha, a realidade toma conta da nossa existência, a ausência do outro se faz de maneira mais real, e eu já não tenho mais recurso de raiva, eu canso e eu mergulho na depressão. Essa é uma fase, uma possibilidade, não quer dizer que todo mundo tenha que atravessar essas 4 etapas. Então o indivíduo tem uma tendência para deprimir, e a última das fases, no dizer da psicologia, é o fenômeno da aceitação, através da qual o indivíduo, enfim, agasalha dentro de si a compreensão sobre todas essas coisas e parte, a partir desse momento, a uma reflexão mais asserenada com relação à experiência vivida. E a doutrina espírita? O que ela tem para dizer para nós sobre todas essas questões? Na obra contida, uma página contida na obra Religião dos Espíritos, uma página chamada Ante os que Partiram, Emmanuel nos oferece ali um material excepcional. Estas mais silenciosas, a ausência daquela voz chamando na porta, a ausência do companheiro nos nossos momentos de celebração, as lacunas deixadas nas nossas vidas pela partida do ente querido. Por mais que saibamos que a existência humana não é a vida e que, portanto, a vida continua, nós somos muito frequentemente colhidos nos braços da saudade. E isso é plenamente correto, é saudável. Se um filho nosso viaja para fazer um curso, uma faculdade, numa outra cidade, nós sentimos saudade, nós choramos, sentimos a sua falta e sabemos que ele está ali, que a gente pode pegar um avião, um ônibus, um carro e ir vê-lo. Ora, se nós nos permitimos sentir saudade dos que viajam, por que não sentiríamos saudades dos que viajam para o mundo espiritual? Portanto, não é justo que nós impeçamos que as pessoas façam contato com a sua saudade. Deixemos que cada um de nós sinta a ausência. É saudável. É um dos recursos da alma sentir a ausência daqueles a quem amamos. Por esse motivo, não se torna correto nós impedirmos que as pessoas manifestem os seus sentimentos com relação aos companheiros que partiram. Porque a saudade, ela é um sentimento justo. A saudade, ela é correta. Os nossos corações amam e, portanto, sentem saudade. O que nós devemos evitar, segundo Emmanuel, não é a saudade. Não, a saudade é justa. Chorar é justo. Sentir a ausência é justo. O que Emmanuel diz que é perigoso, prejudicial para nós, é o desespero. Quando nós nos afastamos da saudade,
e entramos no terreno do desespero, da desesperança, da revolta, da blasfêmia, aí nós estamos pisando num terreno muito perigoso. Aqueles que não são espíritas e que, portanto, não conhecem da imortalidade e que caem nos quadros de revolta, de desespero e de angústia, com muito mais razão nós conseguimos entender as causas das suas dores, do seu sofrimento, porque muitas vezes lhes falta algo a mais para ajudar a cicatrização da ferida no interior dos corações. Mas aos espíritas, os conhecedores da imortalidade, é muito conveniente que nós atentemos para isso, que nós observemos as nossas ações quando diante da perda dos entes queridos, para analisar os nossos sentimentos, para visitar a intimidade do nosso ser e perguntar a razão do nosso choro. Por que estou chorando? Eu choro de saudade? Eu choro de ausência? Ou eu choro de raiva de Deus, de inaceitação daquilo que Ele fez comigo? Eu choro de revolta. Se o meu choro estiver resvalando para essa inaceitação, eu estou entrando num terreno perigoso que eu preciso voltar. Por quê? Por que precisamos voltar? Porque quando nós expressamos os nossos sentimentos de desespero e de dor, de revolta diante da vida, quando nós blasfemamos contra as circunstâncias da morte dentro do lar, nós emitimos de nós pensamentos extremamente amargos, difíceis, que fazem com que nós possamos perceber que as nossas almas se encontram, na verdade, visitadas pela desesperança. Esses sentimentos que nós cultivamos em nós se irradiam das nossas mentes, saem dos nossos corações e seguem na direção dos nossos entes queridos, que no mundo espiritual estão se refazendo do processo desencarnatório. Nossas palavras de revolta, nossas palavras de raiva, de inaceitação, não são saudáveis. E quando elas atingem o nosso ente querido, ele sente as energias negativas que nós projetamos sobre eles, e isso produz nos indivíduos angústias, sentimentos de desconforto que prejudicam naturalmente o seu processo de restabelecimento e eles pioram do lado de lá. Às vezes não nos damos conta, mas o nosso desespero faz mal a nós e faz mal a eles também. E a gente às vezes, ai, meu filho e tal, e eu amo tanto meu filho, e é compreensível, porque a dor da perda de um filho é algo superlativo, mas se eu amo verdadeiramente meu filho, há de existir em nós um esforço. Eu sei o quanto é difícil, mas há de existir em nós um esforço para tentar reduzir os sentimentos negativos que, a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos compreender que sim, vai prejudicá-lo. Então eu preciso me banhar na consolação da doutrina espírita, eu preciso me fortalecer dentro de novas perspectivas de sentimento, para que as minhas ideias não ameacem o equilíbrio do companheiro que partiu e a mim também, porque eu também posso enfermar. A partir do momento em que todas essas experiências negativas se aproximam de nós, nós podemos sim viver dores desnecessárias. Então, já basta a dor da ausência. Não conspiremos ainda mais contra todas essas coisas e nos esforcemos para que tentemos, tanto quanto nos seja possível,
harmonizar as nossas vidas, apesar da dor que significa a perda de alguém. E às vezes, essa perda, ela não acontece exatamente conosco, mas ela acontece perto de nós. É minha irmã que perdeu o marido, que perdeu um filho, é meu irmão que perdeu a esposa, é alguém da minha convivência, meu amigo, meu companheiro de trabalho, que teve a experiência da desencarnação no lar e que por esse motivo está vivendo a dor. A dor não é minha, mas está perto de mim. Quando isso acontece, o que aconselha a doutrina espírita da nossa atitude diante desse sentimento da saudade, da dor, da tristeza, desse desespero que muitas vezes as criaturas humanas são tomadas? Na literatura espírita, nós vamos encontrar 6 conselhos para essa circunstância. O primeiro, não dê lição de moral para as pessoas. Não chegue com alguém que perdeu um filho, não chore, não pode chorar, olha, não chore, você sabe que não pode chorar, engole o choro, não faça isso. É crueldade com a criatura humana não nos fazermos capazes de sentir a dor que o outro tem. Então a gente precisa aprender a respeitar a dor dos outros. A gente, portanto, não comparece nas situações de luto alheio para oprimir, para querer ofertar para pessoas lições de conduta, porque nesse momento o que menos a pessoa quer ouvir é que alguém queira regrar as suas emoções. Então a gente não dá lição de moral. O que a gente faz? A gente senta, fica do lado, pega na mão e diz: os seus amigos estão todos aqui, viu? Nós estamos todos aqui com você. Você não está sozinho. Não precisa dizer que a vida continua, viu? Não esqueça que pelo Livro dos Espíritos, na questão, e aí, não é para fazer isso. A gente não deve fazer esse tipo de movimento diante das pessoas, regrando, dando lição de moral para elas, dizendo, você não pode fazer, não faça isso e não faça aquilo. Não se dá lição de moral. Regra número 2. Nós não minimizamos a dor das pessoas. Que isso, fulano? Você sabe que a morte não existe. Você vai chorar porque fulano desencarnou, você não sabe que existe vida após a morte. Isso aí é apenas o corpo. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é só o corpo. A gente não minimiza a dor dos outros. A gente tem que aprender a respeitar a dor das pessoas. Ainda que nós saibamos, realmente é só o corpo. É verdade, é só a desencarnação. Mas a gente tem que aprender a respeitar a dor das pessoas. Então a gente não minimiza o sofrimento alheio. A gente comparece, a gente fica junto, a gente acomoda a pessoa. Se você tem condição de estar mais próximo, de aconchegar a pessoa no peito, deixar a pessoa se sentir protegida, vai buscar uma água, senta com ela, dá atenção máxima à pessoa. Senta com ela e olha nos olhos. Não precisa falar. A presença física dos amigos é suficiente quando se está nessas horas. Regra número 3. Nós não doutrinamos as pessoas e não fazemos palestras em velórios. Quero aproveitar esse momento para dizer a todos, é um momento de recolhimento. Às vezes as famílias têm até indivíduos que nem são espíritas, e aí acaba ficando uma atitude quase que fanática. Diante de uma circunstância de tamanha dor, o indivíduo está ali discutindo sobre princípios doutrinários. Se de repente, num velório, você é chamado para fazer uma prece, ótimo, façamos a prece. Façamos a prece. E, ao fazer a prece, a gente nunca deve fazer tentando se aproveitar da circunstância para colocar
os princípios doutrinários que a gente esposa, ainda que os outros não sejam adeptos da doutrina espírita. Porque se você faz isso, você acaba irritando as pessoas. E aí a prece acaba perdendo sentido. Faça uma prece mais acolhedora, mais envolvente. Então a gente não dá lição de moral, não minimiza e não doutrina. Tá, e se não é para fazer isso, é para fazer o quê? Aí os 3 conselhos positivos. Acolher as pessoas. Acolhe, ouve, conversa olhando nos olhos, balance a cabeça afirmativamente sempre. Fale pequeninas palavras, se você tiver que falar, de doutrina, mas sem o sentido de ser uma fala longa. Acolha as pessoas. Regra número 5. Se você for perguntado, aí sim, aí você responde. Se a pessoa disser assim, ei, fulano, como será que está meu filho agora? Aí você fala. Porque houve uma pergunta. Se há a pergunta, você fala. Mas você fala pouco. As respostas não podem ser longas, não são discursos. E agora, hein? Como é que está meu marido? Você viu como é que foi? Ele desencanou assim. Será que ele está bem? Aí você vai responder. Num intervalo de tempo curto, você responde, porque a pessoa nessa circunstância, ela não está em condições de ouvir grandes falas. A gente fala pouco e cala. E mantém sempre uma atitude amistosa. Não faça cara de tristeza, não faça cara de dor. Lembre que nós somos os representantes da doutrina consoladora. Mantenhamos um leve sorriso no rosto, no sentido de acolhimento das pessoas que passam por essa circunstância. E a última das recomendações é que sempre que a gente for falar, fale sempre consolando. Não fale para levar as pessoas preocupação, medo ou pavor, na expectativa de ser o arauto da verdade sem amor, ferir as pessoas na hora do enterro, né? Como será que está meu marido? Quem sabe, né, fulano? Talvez esteja até no umbral, né? Que você sabe que seu marido não era uma pessoa muito boa, né? Ou quem sabe até nas trevas. Gente, ele pode estar nas trevas, é verdade, pode estar nas trevas. A gente não faz isso. Nessa hora, a gente procura, não é mentir, mas minimizar as impressões que possam ser negativas nesse sentido. O segundo ponto apresentado por Emmanuel na mensagem, e que a gente precisa estar atento com relação a isso, é com relação à culpa. Muitos de nós desenvolvemos uma culpa muito grande, principalmente os pais. Puxa, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu não tivesse dito para ele, se eu tivesse realmente falado para ele não ir embora, se eu tivesse. Só que as circunstâncias da desencarnação, elas não dependem das nossas vontades particularmente. Se as circunstâncias se dão, não somos nós, os entes queridos, que teríamos o poder de impedir que o menino caísse na piscina, que ele caísse no poço, que de repente ele tomasse uma carona com um amigo. Ainda que nós tenhamos sido pais diligentes, cuidadosos, as circunstâncias da desencarnação são assaz graves para que elas corram por conta da distração do mundo espiritual. Pode nos parecer que tenha sido um momento irrefletido e de repente aquilo aconteceu. Mas a significância da desencarnação demonstra para nós que havia, ainda que nós não tenhamos percebido, uma movimentação espiritual no sentido da desencarnação do indivíduo, mesmo que a gente ache que não foi planejado. Portanto, a culpa que muitas vezes carregamos, ela não se justifica. E muitas criaturas amargam as suas existências, transferindo para si as responsabilidades pela desencarnação dos entes queridos. E é preciso observar que a desencarnação dos outros não passa pelas nossas responsabilidades,
principalmente quando nós observamos que não havia condições de nós antevermos o futuro e que nós não fizemos deliberadamente, intencionalmente, nenhum movimento para que isso acontecesse. A própria lei de causa e efeito, ela se vale das circunstâncias que nós apresentamos e muitas vezes nós acabamos servindo de instrumento para o cumprimento da lei. Isso, portanto, ajuda com que a gente consiga retirar de nós muitas das circunstâncias de culpa que nós agasalhamos dentro das nossas almas e que, de certa maneira, acabam atrapalhando o nosso equilíbrio emocional em virtude de nós fazermos em nós uma leitura como se nós tivéssemos sido o agente causador da desencarnação daquele a quem tanto amamos. Não. Deus, o soberano Senhor de infinita misericórdia, tem as suas formas de aproximar seus filhos de volta de seu coração. Quando ele assim decide, ele assim faz. E se nós lembrarmos da imortalidade da alma, da continuidade da vida, e de que os espíritos se reencontrarão após a morte, e de que as experiências da vida orgânica são muito curtas diante da eternidade, e que os nossos laços de afeto não se destroem com a morte, que os amores entre familiares, entre mães e filhos, entre os companheiros que se amam, eles não se rompem porque a morte não tem poder sobre o amor, nós vamos reconhecer que, a despeito das fragilidades da existência humana e das nossas leituras equivocadas, nos transferindo culpas desnecessárias sobre as circunstâncias que atravessamos, quando nós lemos pela ótica da doutrina espírita, os nossos corações se asserenam, porque entendemos a majestade da vontade de Deus e que, em virtude da nossa imortalidade, nós nos reencontraremos. Nós e os nossos amores, os nossos filhos, os nossos entes queridos, nós iremos nos reencontrar em momentos muito mais felizes, porque é da vontade de Deus que os amores se consagrem para todo sempre. Se de repente nessa curta existência que estamos vivendo houve uma separação, aguardemos com serenidade o tempo da nossa também partida, para que a gente possa se reencontrar com os nossos entes queridos. O terceiro dos pontos apresentados por Emmanuel dentro dessa mensagem é sobre o museu doméstico. Ele diz que muito frequentemente as criaturas humanas desenvolvem o dom de terem dificuldade de se desfazerem das coisas que os seus entes queridos deixaram e acabam construindo em casa uma espécie de santuário. Nós não queremos mexer em nada, não mexemos nos objetos. Nós não queremos mexer nem na roupa suada que foi deixada em cima da cama virada do avesso. Nós queremos deixar o quarto como a criança deixou. O lápis em cima do caderno aberto da lição que ele não terminou. Os brinquedos na mesma posição. E isso é um ponto que a gente precisa refletir. Porque a gente não pode violentar as nossas fragilidades emocionais. É, portanto, necessário que a gente aprenda a respeitar o tempo de cada um. Então, num primeiro momento, é compreensível que ninguém queira mexer em nada. Até por conta da fase de negação, a fase número 1. Não mexe em nada, porque ainda que nós saibamos que aconteceu a desencarnação, em nós parece que tem algo que diz, não, mas ele vai voltar. E desmontar aquilo parece desamor, a gente acha que não deve desfazer. E ficamos mantendo as coisas. Então, num primeiro momento, é até compreensível que isso seja feito. Mas é necessário que a gente faça também alguns exercícios, depois de um certo período, que vai variar de criatura para criatura. Nós começarmos a reconhecer que aquele material parado no quarto não vai mais ser usado. As roupas não terão mais utilidade. Os sapatos, os brinquedos.
as coisas que estão ali, elas não serão mais usadas pelo nosso ente querido, pelo nosso pai, pela nossa mãe, marido, filho, esposa. Por aquela pessoa que nós tanto amamos, ela realmente não vai mais fazer uso daquilo. Então, depois de um período, a gente pode começar a fazer esse desmontar desse santuário doméstico. Porque senão a gente vai criar um espaço como que sacralizado dentro de casa, em que quando der a saudade a gente entra, tranca a porta, aí chora, 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 chora. E aí volta a fazer um contato e regride emocionalmente para o momento exato da desencarnação. E isso acaba dificultando a nossa capacidade de caminhar em termos de progresso espiritual. Então, a gente não deve constituir um santuário dentro de casa por muito tempo. A gente precisa, sem violência, ir desmontando esse santuário, ir fazendo algumas mudanças em casa progressivamente. Não precisa fazer de uma vez, mas a gente pode ir por etapas. Numa primeira etapa eu vou e desmonto algumas coisas. Essas roupas eu acho que eu já posso dar. Isso aqui também eu posso dar. E a gente começa a doar algumas coisas. A gente doa aquilo que a gente sabe que não tem tanta relação direta com o nosso ente querido. Aquilo que a gente sabe que não tem tanto vínculo com ele. E há coisas que a gente sabe, não, isso tem mais vínculo com o meu ente querido, isso é que eu vou deixar. E aí numa nova onda, tipo, isso aqui que eu não doei, eu acho que eu posso doar agora. E em ondas sucessivas, a gente vai doando as coisas sem violência, até que a gente preserva o núcleo duro, que é aquela parte que, isso aqui eu não posso doar, porque isso aqui realmente é a essência do meu ente querido. Quando nós fazemos esse exercício de desmontar de maneira lenta e gradual, isso vai se asserenando dentro de nós e vai fazendo um bem muito grande para as nossas almas. Por isso, é muito importante que a gente vá fazendo esse trabalho de se desembaraçar das coisas sem violência. A gente não deve agredir as pessoas. Mas fulano, olha isso aí. Vamos dar isso. Não faz assim. A gente senta, a gente conversa e precisa respeitar a dor das pessoas. Tem que respeitar. Não se força a natureza de ninguém. Isso tem que ser feito como um ato de amor. A gente tem que trabalhar dizendo que aquela roupa vai ser útil para alguém, mas a gente não deve nunca estabelecer para as pessoas um tempo. Olha, já tem um mês, já tem 6 meses, na hora. Frases duras não servem para aqueles que amam. Nós precisamos ter habilidade de afeto para lidar com aqueles que perderam os seus entes queridos. E deixar com que elas se convençam de maneira gradual sobre essas coisas, valorizando quando elas fizerem um movimento de doar uma... Nossa, que ótimo! Ai, que bacana! Para que haja um estímulo reforçador em relação a isso. Ao invés de criticar a não doação, valorize as doações que ela faça, os exercícios, os esforços de mudança das suas vidas. Isso a gente precisa fazer. E como quarto e último dos pontos apontados por Emmanuel, é fundamental retomar as nossas vidas. Quantas criaturas humanas, em virtude das dificuldades que atravessam durante a existência física, quando sofrem um golpe muito forte da vida, elas não se reconstroem mais. Elas podem até passar a primeira etapa, a etapa da negação, passam a segunda etapa, a etapa da raiva, passam a terceira etapa, a etapa da barganha, da negociação. Mas muitos de nós, quando chegamos na quarta etapa, a etapa da depressão, muitos não conseguem sair. Depressão, como a própria palavra diz, é um fosso, é um buraco, é uma depressão. E às vezes o fosso da depressão é tão profundo que quando a criatura humana cai nesse fosso, ela tem uma dificuldade enorme de sair. E às vezes, vai precisar de ajuda.
vai precisar de alguém que desça, amarrado por uma corda, para buscar o companheiro e voltar. Às vezes o fosso da depressão foi muito longo, muito fundo, e a pessoa perdeu absolutamente a vontade de viver. É preciso que a gente trabalhe isso. Quem possui companheiros que experimentaram o processo da desencarnação no lar, precisa estar atento com os sinais da depressão, para não permitir com que a pessoa caia muito fundo, porque é esperado que a pessoa deprima durante um episódio de desencarnação no lar. É esperado que isso ocorra, afinal de contas, nós somos humanos, nós temos as nossas fragilidades, e quando, por algum motivo, alguém vem e sai da nossa circunstância humana, da nossa existência, pela porta da desencarnação, nossa, alguns de nós perdem o chão e ficamos assim muito... Quando alguns de nós perdem o chão, fica meio sem propósito de vida. E entra numa depressão que pode, muitas vezes, não ter retorno. Então a gente tem que estar atento. Como é que a gente analisa isso? A gente observa como que a pessoa está reagindo do ponto de vista de cuidados pessoais. Observe se ela está tomando banho, se ela está trocando de roupa, se está fazendo barba, se está pintando o cabelo, se está se cuidando. Pessoas em depressão, elas têm uma tendência a ter um desleixo com o físico. Então você observa a pessoa com a mesma roupa dias seguidos. Não está tomando banho. O cabelo não pinta mais. Desistiu das coisas. Desistiu das coisas da vida, perdeu o ânimo de viver. É lógico que a gente tem que entender que a desencarnação pode provocar um episódio de depressão na família. Sim. Mas a gente acompanha para não deixar com que esse fenômeno se prolongue por muito tempo. E aí a gente entra com o acolhimento, com a presença, com não deixar a pessoa ficar no quarto, levar a pessoa para passear, levar a pessoa para ver outras coisas, para que ela não esqueça da sua vida. Nós temos outros filhos, nós temos outros parentes, nós temos outros ideais. E na expectativa de nós nos voltarmos para aquele que partiu, nós não podemos esquecer os familiares que ficaram. A gente precisa fazer a nossa retomada das nossas condições emocionais sem que a gente esqueça das nossas obrigações. Então é preciso que a gente retome a história de vida. E aí Emmanuel diz que a gente precisa fazer assim. Lembre do parente que desencarnou e pergunte a si mesmo: o que é que ele gostaria que eu fizesse? Como que ele se agradaria que eu estivesse? Certamente, ele não se agradaria de me ver depressivo, abandonado, doente, desistente da vida. Então você usa essa técnica e pensa: o que ele gostaria que eu fizesse? Ele sempre dizia: mamãe, faz uma faculdade. Então eu vou fazer a faculdade que ele queria. Mãe, faz uma coisa. E pega os ideais positivos que ele colocou e coloca para que você consiga viver isso. Porque se a gente se trancar dentro de nós vamos entrar num fosso terrível. E é muito importante a gente lembrar que existem alguns elementos significativos da nossa existência que dizem respeito ao nosso equilíbrio emocional, que são os chamados neurotransmissores. Quando nós deprimimos, nós perdemos o contato com esses neurotransmissores. E a gente começa, então, a experimentar um amargor, uma tristeza, e vai perdendo a capacidade de produção de certas substâncias no cérebro que vão favorecer ainda mais os processos depressivos. É importante que a gente saiba reagir a isso com o exercício físico e prática da caridade. Existem 7 neurotransmissores que os cientistas hoje já localizaram. Esses 7 neurotransmissores, eles são obtidos através de exercício físico, gratidão, fazer meditação, a busca do afeto, e isso são práticas excelentes para sairmos desse fenômeno depressivo. Os 7 neurotransmissores são a dopamina, a serotonina, a melatonina, a noradrenalina,
a ocitocina, que é a da caridade, GABA, que é o da meditação, e também a endorfina, que está relacionada com a busca de fazer aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que a gente gosta. Faça o que você gosta de fazer para aumentar os seus níveis de endorfina. Então, isso é muito importante que a gente faça para que a desencarnação não sequestre a nossa vida e nós fiquemos cativos de todas essas coisas. Sabe, a perda dos entes queridos é como se fosse uma grande ferida que se abre dentro de nós. Uma ferida que demora muito para cicatrizar. Às vezes décadas. Às vezes pensamos que a ferida já está cicatrizando e vem o Dia das Mães, abre de novo. Aí está cicatrizando, vem o Natal e mexe conosco. Então, esse fenômeno de a gente sentir certos episódios em que a ferida parece reabrir, eles são esperados até nesse fenômeno de cicatrização. Mas posso dizer a vocês que, ainda que demore, há um momento em que essa ferida cicatriza. Ela vai cicatrizar. E como toda ferida que cicatriza, como tudo que cicatriza, fecha, mas deixa uma marca. Nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque sempre que olharmos para a ferida, nós vamos ver a marca que ela deixou. Aqueles de nós que experimentamos o travo da perda dos entes queridos no lar, vamos seguir as nossas existências. A ferida vai cicatrizar, mas nós seguiremos com as cicatrizes em nós, as marcas das nossas batalhas vencidas, das nossas histórias de vitória emocional. E essas cicatrizes vão fazer com que a gente olhe a vida de maneira diferente. A partir de experiências desse tipo, a gente muitas vezes diz: não vale a pena ter tanto interesse pelas coisas materiais. Isso não é o mais importante. Não briga tanto com teu filho. Não faz assim. Não faça assim. A nossa visão sobre como cuidar de filhos, de como lidar com netos, muda depois de experiências desse tipo. São as lições que a vida nos oferece. São as oportunidades de refazimento que nós temos para todos nós. Assim, portanto, nunca deixemos com que os nossos corações se encastelem no sofrimento da desencarnação, sem lembrar que a vida continua para sempre. Todos nós conhecemos a história de Jesus, da sua desencarnação numa tarde de sexta-feira pardacenta, no monte empedrado, árido, seco, numa tarde estranha de nuvens escuras. Mas nós não podemos esquecer que o Evangelho não termina nessa tarde, mas ele tem um capítulo seguinte, na manhã de um jardim, de um fulguroso jardim, cheio de luzes, em que ele reaparece para dizer que a vida continua. A primeira das personagens a ter essa notícia é Maria de Magdala. Maria de Magdala, que segundo o livro Boa Nova, corre até os discípulos para contar que o Mestre havia vencido a morte, que a vida continua. Os discípulos não acreditam, mas uma pessoa, tomando Maria pelas mãos, diz: minha filha, eu acredito em você. Eu acredito que o meu filho está vivo. Sim, o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, ressuscitava para deixar à humanidade a notícia da sua sobrevivência à morte. Ressuscitava, reaparecia, voltava a mostrar-se como espírito imortal para dizer aos discípulos que eles poderiam ter a compreensão de que suas palavras eram verdadeiras. E ele também reaparecia do túmulo para dizer à sua mãe, como uma lição para todas as mães, que os nossos filhos vivem. Porque assim como Cristo voltou para que Maria de Nazaré soubesse que seu filho estava vivo, os nossos filhos que também vivem hão de dar a nós as demonstrações de sua sobrevivência,
porque, segundo Emmanuel, mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Bendita doutrina consoladora, que não somente nos diz que existe vida após a morte, mas pelos canais da mediunidade e pelas páginas consoladoras recebidas nas cartas e mais cartas que os Espíritos nos trazem, nós temos o dom de saber que os nossos entes queridos vivem e os nossos corações se consolam na paz da certeza de que iremos encontrá-los para sermos felizes na graça e na bênção de Deus.